Olá, meus queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo a todos. Estamos muito felizes por mais uma noite de graça, de vida que o Senhor nos concedeu pela sua bendita misericórdia. Então, quero pedir a Deus que Deus continue te ajudando, te fortalecendo, te encorajando. Somos viventes de um tempo difícil, de um tempo tenebroso, onde o reino do pecado impera e nós estamos aqui neste mundo, mas com certeza não somos deste planeta, não é verdade? Bom, esse é o canal do irmão Carlos, simples assim, tá? Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Eu me sinto feliz se alguém parar neste canal, ouvir uma mensagem que nós temos todas as noites e ser abençoado já me deixa feliz. A única pretensão minha para este canal é isso, é que as pessoas sejam abençoadas, elas sejam mudadas. Pessoas que chegam precisando de uma palavra, pessoas que estão deformadas ou estão, enfim, abaladas, preocupadas e até mesmo esquecendo das grandes promessas do Senhor. Chegando aqui, ouve uma palavra e sai de veras abastecido a palavra do Senhor. Porque o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus está conosco, não esqueça. Filhinhos, não vos deixarei órfãos, tá? Não vos deixarei órfãos. O Senhor promete estar conosco para todos sempre, amém. O próprio Jesus disse, peraí, fique tranquilo, vou para o Pai preparar-vos lugar, quando estiver tudo preparado eu volto, para onde eu estiver estejai-vos vós também. Então não se preocupe, o Senhor tem cuidado de nós, velado do seu povo, nos ajudado, nos enchendo de graça, de luz e de vida. Bom, nós vamos hoje para a palavra do Senhor, lá em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 12. Então, essa é a nossa leitura de hoje, desta noite maravilhosa, desse dia 18/3/2025. Diz a palavra do Senhor em 2 Crônicas 33, versículo 12. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. E lhe fez oração, e Deus lhe aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém, no seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Aleluia! Reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Graças a Deus. Meus amigos, às vezes, tudo que começa ruim termina de um modo feliz. O que se trata é o seguinte, tá? Não é como começamos, é como terminamos. É disso que nós vamos falar. Muitas vezes tem alguém que começa a 100 por hora e você olha, esse é o cara, Deus é com ele, o homem é um rolo compressor, mas é apenas uma aparência, é apenas uma imagem externa que não reflete o seu interior, não reflete o que sua alma sente, não reflete o que o seu espírito sente. É apenas uma pessoa que encheu momentaneamente de alguma alegria estranha, mas não está edificado, não está estruturado. E a prova disso é que nós vemos muita gente, infelizmente, à beira do caminho, muitos ali largados na sarjeta, outros tombados, outros já foram para sempre. Então, o importante, talvez, que começamos bem, terminamos bem, mas o importante é terminar bem, independente se começamos bem ou mal, é chegar até o fim, chegar bem. Como diz ao Senhor a Daniel, tu, porém, Daniel, vai até o fim. Imagine, Daniel que viu o ancião de dias, Daniel que viu no meio da noite o anjo do Senhor, o Cristo do Senhor se manifestando, se revelando a ele, ali em Daniel 2:4. Aí Daniel, depois de contemplar as grandezas, as grandes visões dos céus na noite que ele tivera da parte de Deus, depois de passar pelo reino com Nabucodonosor, ver o Nabucodonosor sendo humilhado, quebrado,
colocado diante de Deus para que ele entenda que a posição não é a sua posição não era um poder absoluto, não é? Não era rico, não era forte, não era inteligente, não. Aquilo era a graça de Deus na vida de Nabucodonosor, porque a riqueza é do Senhor, tá? A sabedoria é do Senhor, a força é do Senhor. Nós somos apenas servos, vasos que somos usados por Ele. Então, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa estar conosco, que Deus possa nos fazer chegar até o fim da nossa caminhada e bem, em comunhão, glorificando, adorando o seu nome. Bom, eu escrevi alguma coisa porque a minha memória, depois que eu tomei 2 picadinhas, ela já não é mais a mesma. Então, muitas vezes eu esqueço de alguns detalhes, aí eu escrevo para me ajudar e facilitar. Então, Manassés foi o filho ansioso, esperado ansiosamente pelo rei Ezequias. Tá? O homem que promoveu um grande avivamento em Judá, o homem que limpou os bosques de Judá, dos ídolos de Astarote, de todos aqueles deuses promovidos pelos seus antepassados. O avivamento que permitiu que Judá não fosse levado a cativeiro no reinado de Ezequias pelos assírios foi pela intervenção do anjo do Senhor. Lembra? Aquele anjo que apareceu na noite e arrasou com o arraial dos assírios, matando 185 mil homens. Então Deus é tremendo, não adianta um exército triplamente, ou enfim 5 ou 6 vezes maior do que aquele exército que está contigo, ou seja, você e sua casa, você não vai ser abatido, sabe por quê? Porque o braço do Senhor está contigo, o braço de fogo é contigo. Lembro que o nosso glorioso Neemias, não é? O pacificador, o reconstrutor Neemias, quem te trouxe aqui, dizia Sambalate, quem te trouxe aqui, rapaz, para que tu tente edificar os muros de Jerusalém, para que tu possa edificar a Jerusalém, os portões de Jerusalém, quem te trouxe aqui? Ele disse, olha, o braço do Senhor me trouxe aqui, o braço do Senhor. Então, o braço do Senhor está contigo, querido, o mesmo braço do Senhor que esteve naquela noite, que dizimou 185 mil homens assírios. Pois bem, então o nosso glorioso Manassés, que nós vamos falar sobre ele, né? Ele veio a nascer 3 anos depois, né? 3 anos depois que o Senhor, né? O Senhor avisou, falou, revelou a Ezequias que ele viria, tá? Pois bem, o Senhor concedeu essa bênção, né, para o rei Ezequias. Então o rei Ezequias colocou um nome de Manassés, que significa esqueço meu sofrimento. Esqueço meu sofrimento. É o nome de Manassés, o nome que o Manassés recebeu do seu pai. Mas apesar de todo o legado, queridos, do seu reinado, um dos mais longos de Judá foi, enfim, do reino do seu pai, né? Então, quando olhamos para a sua história, descrita no livro de 2 Reis e 2 Crônicas, podemos logo perceber uma correlação com a parábola do filho pródigo. Por isso, eu chamo o filho pródigo do Antigo Testamento. O rei Manassés, ele viveu uma vida assim, desregrada. Não entendo, não me pergunte como, mas só Deus vai revelar como um pai que era coeso, um pai que era
observador dos mandamentos do Senhor, um cidadão como Ezequias que tinha temor de Deus, foi ali vivendo no temor de Deus, em oração, buscando o Rei da Glória, pôde ter perdido a direção na criação de um menino e ele se tornou um dos piores ou pior rei que já tivera em Israel. A Bíblia diz isso, e fez Manassés pior do que todos os seus antepassados, todos os reis que passaram antes dele, ele fez pior. Fez subir o próprio filho no fogo, fez sacrifícios de... menininho, você entendeu? Então, ele criou um grande ídolo com as palmas espalmadas, com as mãos espalmadas, que cabia um homem em cada mão e ele sacrificava ali, esquentava aquele ídolo que era feito de bronze, de ferro, e ali a pessoa era sacrificada. Uma coisa absurda. Então, quando olhamos para a sua história descrita no livro de 2 Reis, vemos um homem bárbaro, um homem mau, um homem que fugiu da vontade de Deus, um homem que escolheu escrever a sua própria história, não permitindo que Deus a escrevesse, não permitindo que Deus fosse com ele, não permitindo que Deus o orientasse, que Deus o designasse às ações mediante a sua vontade. Mas não, ele fez tudo conforme a sua própria vontade. Então, os pecados de Manassés. Quais foram os pecados? Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado. Você lembra quando Israel chegou na terra prometida, que expulsou os cananeus, o povo de Jericó, todo aquele povo que sacrificava aos seus ídolos, às suas nações? Israel expulsou aqueles homens, mas Manassés voltou atrás e fez as mesmas práticas daqueles homens, não é? E ele construiu um novo Deus, né, ídolo, nos lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído, não é? Então ele construiu altares para a adoração do Deus Baal, fez postes a Deus Assera e adotou as estrelas também como Deus. Olha, é inacreditável como um homem, né? Por isso que quando você vê aí, eu vou citar nomes, né? Você vê aí a Priscila, e que eu oro a Deus para que ela volte, o Gesser Aguiar que está voltando, e tantos outros, né? Você vê o J.A., enfim, fugindo da presença de Deus, nós oramos para que eles voltem. Então eu vejo ali, claro, não com a mesma força do pecado de Manassés, mas fugindo de Deus, conduzindo para novos ídolos, conduzindo para novas ações nefastas, que é doutrinada pelo senhor do mundo, que é o diabo. Isso é triste. Então Manassés construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor tinha dito a ele, que ele deveria ser adorado para sempre, né? Então, nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. O Manassés era terrível. O Manassés era terrível. Por isso que a história de Manassés é uma das mais incríveis histórias da Bíblia. A Bíblia diz que ele queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rimon. A Bíblia diz que ele fazia adivinhações, praticava as magias e feitiçaria e consultava adivinhos e médiuns. Você lembra que o rei Saul perdeu seu reinado, foi riscado da face da terra, Deus o matou. Pode ler lá, se não me engano, está escrito em 2 Crônicas, eu até mesmo falei sobre isso outro dia. Deus o matou, porque ele, ao invés de consultar os profetas de Israel, ele subiu disfarçado com 2 homens e foi ter com a pitonisa. Então, ele
consultava todas essas práticas, né? Magia, feitiçarias, consultava com adivinhos, com médios. A Bíblia diz que ele pecou muito contra Deus, não foi pouco não. Então o Senhor fez com que ele ficasse irado, não é? Irado. Então é uma história, o cara pecava, parece que ele trabalhava, parece que ele tinha uma média de pecar, né? Ele trabalhava por pecado, ganhava por pecar, né? Então Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Asera no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi, né, ao seu filho Salomão, o seguinte: lembra que o Senhor falou? Até escrevi aqui, ó: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi este templo aqui em Jerusalém para seu lugar, onde serei adorado para sempre. E o povo de Israel obedece a todos os meus mandamentos e se fizer tudo que manda a lei que Moisés deu a elas, então eu não deixareis que sejais expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Então Deus vai falando, Davi vai falando lá, e Manassés levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém, né, a cometerem pecados ainda piores que aqueles que cometido pelas nações antes de Israel chegar ali. Você está entendendo, pessoal? Pois é, Deus havia expulsado da terra do seu povo, né, por causa disso, por causa do pecado. Então o Senhor falou a Manassés e o seu povo, mas não deram ouvido. Queridos, a Bíblia diz que Deus nunca vai trazer um juízo a uma pessoa, a minha vida, a sua vida, a vida de uma nação, sem primeiro Deus mandar os profetas, sem primeiro Deus avisar. Deus nos deixa a par, Deus nos deixa a par de tudo. Ele faz com que nós possamos escolher qual é a vontade nossa, tá? A Bíblia diz que Deus avisou a Manassés que iria trazer o juízo sobre a casa de Israel, porque ele estava fazendo conforme as nações pagãs fizeram antes de Israel o povo tomar aquelas nações. Então, nessa primeira cena, a Bíblia descreve os pecados de Manassés e como eles eram abomináveis aos olhos do Senhor, pois era uma coisa assim, a prática de abominação terrível. Bom, a Bíblia diz que Deus levantou, não é? Deus levantou os babilônicos para trazer o juízo para Manassés. Meus queridos, eu posso imaginar Israel totalmente, Jerusalém totalmente destruídos, tá? Porque ele provavelmente abraçou as tais costumes de corpo e alma, né? Ele começou com a liberalidade, a libertinagem total e absoluta no reino. Ele construiu novos lugares pagãos de adoração. Há registro que ele até gostava de deitar com outro homem, né? Ele havia construído altares para adoração ao deus Baal, fez postes para, enfim, ele fez de tudo, não é? Mas olha, parece mentira, né? Mas a Bíblia não mente. Como um homem pode fazer tudo isso, né? Um homem que nasceu no lar cristão, seu pai Ezequias deu testemunho disso. Então, não posso entender tamanha e absoluta cultura da miséria, do pecado na vida de um homem que era rei. Então, querido, a Bíblia diz que Deus avisou, olha, vou trazer o juízo sobre a sua casa, tá? Então, você lê lá nos Salmos, anotei 106, 37, 38, sacrificar os seus filhos e suas filhas aos demônios, derramar o sangue inocente, o sangue dos seus filhos e filhas sacrificadas aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelos sangues deles. Você está entendendo o que Manassés aprontou, não é? Quando consultava os médiuns, quando praticava magia e feitiçaria, Deuteronômio 18:10 diz assim: não permite que se ache alguém dentre vós que queime em sacrifício ao seu filho ou à sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia ou faça
presságios ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte o espírito ou consulte os mortos. Então Deus avisou de todas as formas e Manassés fez tudo conforme ele realmente entendia. Então, diz a Bíblia, o Senhor tem repugnância, a Bíblia diz que o Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença do Senhor. Meus queridos, a Bíblia diz que um dia Manassés está ali no seu mar de pecado, nas suas orgias, adorando a Deus Azera, adorando a Baal, sacrificando pessoas aos demônios, cultuando uma verdadeira libertinagem. Imagine você, começa a pensar, chega a dar enjoo, embrulhar o estômago. Imagine um rei que tinha a obrigação de conduzir o seu povo aos pés do Senhor, que tinha a obrigação de apresentar todos os dias o livro da lei. Olha, se queremos ser prósperos, se queremos avançar, dominar, construir, edificar, se queremos ser grande, vamos olhar os estatutos, vamos ser fiel à palavra do Senhor, vamos observar o que fizeram os nossos pais ou os nossos antecedentes, o que eles fizeram, aqueles que fizeram mal, aqueles que fizeram bem, qual foram a paga que lhes veio. Mas Manassés não, Manassés conduziu o povo à miséria e à destruição, até que ela veio. A Bíblia diz que o rei da Síria chegou em Jerusalém, invadiu, destruiu tudo, destruiu o reinado, colocou uma argola no nariz de Manassés e arrastou no meio da cidade, levando todos os sobreviventes para o cativeiro. Imagine uma nação destruída por causa do pecado, da ignorância, da libertinagem de um homem. Ele gostava de pecar. Pense num ser que gostava de pecar e multiplique por milhares de pecadores. Era Manassés. Bom, pessoal, agora a Bíblia diz, não é, que Manassés está lá, não é? Está lá na Babilônia. O Salmo 137, que salmo bonito, né? Que salmo lindo. Ele agora está refletindo às margens do rio, não é? Às margens do rio, ele está lá refletindo as suas misérias, ele está lá refletindo os seus piores dias, ele está refletindo as suas misérias. E aí as pessoas disseram, olha, toca-nos uma canção para nós. E ele dizia, como vou tocar uma canção se só há tristeza no meu coração? Estou buscando aqui, Salmo 137, estou com as duas mãos aqui ocupada, mas achei. Olha o que diz a Bíblia. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos e lembramos o de Sião, dos salgueiros que há no meio dela. Penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram a cativeiro nos pediram uma canção, e o que nos destruíram que os alegrasse, dizendo, cantai um dos cânticos de Sião. Mas quando entoamos o cântico do Senhor, como entoamos um canto do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destra. Apegue-se a minha língua ao paladar e se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque dizia, arrasai, arrasai até os seus alicerces. Então eles estavam ali, e os filhos e os inimigos o pediam, cante uma canção do seu país, da sua nação, cante uma canção de Sião para nós. Ele dizia, como cantaremos uma canção se estamos aqui neste cativeiro? Então, queridos, Manassés olhava tudo aquilo, Manassés estava lá. Manassés começou a refletir, começou a pensar, bom, esse povo está aí, tudo é culpa minha, eu os trouxe aqui,
Eu os conduzi a esse estado de miséria, de degradação espiritual, e ele começou já a pensar, ele começou a trabalhar sua mente. Ele disse: olha, talvez eu fizesse de uma outra forma, talvez se eu fizesse assim, eu observasse os mandamentos do Senhor, se eu ali observasse o que o meu pai fazia, se eu seguisse o caminho do meu pai, servindo ao Deus de Israel, nós não estaríamos aqui. Pois é, o coração se endureceu, né? O coração se endureceu, o Senhor falou a Manassés e o seu povo, mas ninguém dera atenção. O Senhor nunca deixou de falar, queridos. O Senhor fala, Ele se revela, Ele se apresenta, Ele se dá a nos conhecer. Ele fala qual é a sua vontade para a nossa vida e nós temos que acatá-lo, senão nós sofremos as sanções das nossas rebeldias. O Senhor nunca deixou de nos chamar, Ele chama-nos pelo nome, Ele dá-nos novas oportunidades. Você vai ver o Senhor dando oportunidades nos finais dos dias de Manassés, simplesmente porque ele se arrependeu. Então, não existe pecado inocente. Manassés não era inocente. Manassés era culpado do sangue derramado de todo aquele povo que estava ali, não é? Então, em 2 Crônicas 33:11, por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, aos quais prenderam Manassés e colocaram um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Tá? E aí ele disse: o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes, agiu pior do que os amorreus, do que os antecederam, e também levou a ajudar a pecar contra os ídolos que fizeram. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, levantando e o virando de cabeça para baixo. Você está entendendo que palavra dura? Foi exatamente o que aconteceu. Ele levantou Jerusalém como se limpa um prato, né? E levantando e virando para baixo. Ele diz mais: abandonarei os remanescentes da minha herança e o entregarei nas mãos dos seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a minha ira, desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até hoje. Você está entendendo, pessoal? E ali o povo pagou a conta da sua ignorância, da sua rebeldia, dos seus pecados, porque eles não temiam os profetas, eles não temiam a Deus, eles buscavam o diabo, eles consultavam com os adivinhos, os médios, enfim, eles não acreditavam nos profetas do Senhor. E de repente o seu mundo caiu. De repente, a casa de Manassés caiu. Não, o mundo de Manassés caiu, porque o mundo dele era aquilo ali. Os oficiais do imperador os prenderam, colocaram uma argola, como eu disse, no seu nariz, como fazia com os bois bravos da época. Corrente nos seus pés, mãos adiante nos pés e mãos, e diante de todo o seu povo ele foi levado às prisões da Babilônia. Olha, queridos, que tragédia na vida de Manassés, que tristeza, que vergonha, né? Que vergonha. E ele foi para uma masmorra no subsolo do palácio, né? Jogado na terra, cheio de excremento e urina entre ratos e homens, diz a história. Pois é, então uma vida realmente de porco. Ele viveu uma vida de porco, porque não observou o Senhor, né? Então, onde estava agora o poder do dinheiro, os prestígios e a força do rei? Sabe o que diz em Jeremias capítulo 9, 23, não sabe? O Senhor diz a Jeremias, não se glorie o sábio na sua força, o rico na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria, mas aqueles que se gloriarem, gloriem-me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço juízo e justiça sobre a terra. Eu abato a quem quero e exalto a quem quero. De novo, Jeremias, escreve aí, meu filho, diz aí, escreve aí, eu
não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico na sua riqueza, mas os que se gloriarem, gloriem-me em conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço juízo e justiça sobre a terra. Eu abato a quem quero e exalto a quem quero. Então, essa era a palavra do Senhor. Então, quando a porta se fecha, como diz Cristo, ninguém pode abrir se foi o Senhor que fechou. E quando o Senhor quer abrir, ninguém pode fechar. Você entendeu, pessoal? Então, esse é o nosso Deus. Manassés não ouviu esse Deus tão maravilhoso que estava dando tantas oportunidades. O Deus de oportunidade, demais. E só há um caminho para acertar tudo isso, para remover a ira de Deus, é o arrependimento. Nós não sabemos o que aconteceu naquela masmorra, até que sabemos mais ou menos. Não sabemos se alguém voltou a pregar a palavra de Deus para ele, ou simplesmente ele se lembrou de tudo ou do que os profetas lhe disseram. Mas ele ouviu os hinos, ele ouviu o povo pedindo, olha, canta uma música de Sião para nós. Então, o que sabemos é que ele orou. Aleluia, ele orou. A Bíblia não registra essa oração, mas podemos encontrar na tradição judaica, mas também podemos ver aqui, a Bíblia fala que, a Bíblia diz que ele fez a oração, sim. A Bíblia diz que ele fez uma oração. A Bíblia diz o seguinte, e ele angustiado orou deveras ao Senhor, seu Deus, e abominou-se muito perante o seu Deus e seus pais. Ele orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor, o versículo que nós lemos. E fez a oração, e Deus aplacou com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém no seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Então, é isso. Meus amigos, Deus foi tão maravilhoso que o perdoou e trouxe a Jerusalém de novo. E a Bíblia diz que ele viveu muitos anos ainda, e a oração de Manassés, essa é a oração de Manassés. Ó Senhor Todo-Poderoso que está nos céus, Tu és aos nossos pais de Abraão, Isaque e Jacó e das suas justas sementes. Tu me fizeste os céus e a terra. Enfim, é uma oração que está escrito aqui, mas eu não vou ler porque não há necessidade. Bom, pessoal, quando ele orou, como nós lemos aqui na Bíblia, quando ele orou, Deus ouviu e atendeu o seu pedido e trouxe de volta a Jerusalém, trouxe de volta ao reino, e assim Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externos da cidade de Davi, oeste da fonte de Guiom, no vale até a entrada da porta do peixe e em torno da colina de Ofel. Então, é isso. Sabe, pessoal, Deus vai falando com o homem. Deus vai dando oportunidade para o homem. Deus deu infinitas oportunidades para Manassés. Manassés não ouviu a voz de Deus. Deus, Ele nunca vai trazer o juízo para a sua casa, tá? Ele nunca vai trazer o juízo para a sua casa sem primeiro ele falar, eu vou trazer o juízo, eu vou fazer justiça sobre a sua casa. Deus nunca vai fazer isso, tá? Você conhece muitas histórias parecidas com a de Manassés. Muitas histórias mesmo conhecidas como a de Manassés, tá? Jim Bacon, tá? Na década de 80, eu até meados de 85, eu comecei a acompanhar o Jim Bacon, tá? O Jim Bacon. Quem era o Jim Bacon? O Jim Bacon era um homem que ele tinha crescido da graça do Senhor. Ele tinha, eu estou procurando aqui uma referência, onde eu anotei, o Jim Bacon, ele tinha comunhão com Deus, e ele começou a pregar nos Estados Unidos. E ele começou a canais de televisão, a rádios, e os Estados Unidos inteiros começou a ouvir Jim Bacon. Aí ele começa a crescer, começa a ficar muito rico.
Aí ele vai procurar um sócio, né? Ele vai procurar um sócio. E esse sócio que ele encontra, Deus começa a abençoar mais do que o Jim Bacon. E o projeto de Jim Bacon, ele começa a se agigantar. As mensagens saem dos Estados Unidos, vai para a Europa, vem para a América do Sul. Eu mesmo ouvi várias mensagens dessa dupla, né? Eu esqueci o nome do outro, estou tentando lembrar o nome do outro, né? Eu estou tentando lembrar, eu até anotei aqui o nome do outro. Mas Deus começou a abençoá-lo. Mas aqueles dois homens, né, eles começaram a roubar o Senhor, a roubar o fisco americano. E aí Deus levantou um profeta chamado Davidson Wilkerson. Eu tenho um livro do Davidson Wilkerson. Ele escreveu o célebre livro A Cruz e o Punhal. Quem conhece esse livro? A Cruz e o Punhal é um best-seller do Davidson Wilkerson. E aí ele começou, David Wilkerson, a falar com aqueles dois, Jim Bacon e o outro eu vou tentar lembrar o nome dele. E eles não ouviram o profeta, eles continuaram ganhando muito dinheiro. Todos os sábados no Brasil passava o seu programa, direto dos Estados Unidos, e eu estava lá assistindo. Milhares de pessoas, milhões, na verdade, de pessoas ouviram os seus programas. E Deus foi falando com eles, eles não ouviram a Deus, até que uma investigação do fisco americano os pegou, e os levaram